Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e estou falando com você aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que traz o seguinte tema: Imagens Bíblicas da Igreja. Nesta série de lições que estamos estudando nesse trimestre, da lição escrita pelo pastor José Gonçalves, nós temos como grande tema o corpo de Cristo, com a figura ilustrativa aqui de capa, muitas pessoas formando a cruz. E aqui o subtítulo diz: Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nesta lição de hoje vamos estudar as imagens, ou seja, uma imagem é uma fotografia que a mente capta de algum lugar, de alguma coisa e registra. Então, será dado de forma metafórica, através das figuras de linguagens, imagens para representar a igreja, sua funcionalidade. A nossa lição ela está dividida em 3 objetivos, porque ela tem 3 capítulos. Cada capítulo tem condicionado a um objetivo. Então, o primeiro será elencar as imagens que descrevem relacionamento com Cristo. E entre elas estão a noiva, a esposa e o rebanho. São essas 3 imagens que vamos estudar no primeiro capítulo. Segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Se no primeiro capítulo é o relacionamento, aqui é a função, né? Como é que ela funciona, né? E qual a função dela, a responsabilidade dela. Qual a sua responsabilidade, a sua função? Então é a função de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo. Então vamos estar vendo essas figuras de linguagens aqui, 5 figuras de linguagens no capítulo 2 da lição. E no capítulo de número 3 vamos estudar diante dos seguintes objetivos. Vamos procurar atingir esse objetivo: explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. E aí nós temos 2 imagens selecionadas, o santuário e a casa. E depois a descrição dos privilégios de ser igreja. Você está pronto para essa linda viagem que vamos fazer agora? Então vamos começar. A nossa lição ela tem como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. O texto nos diz assim, lê comigo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto da carta aos Efésios é muito importante porque ele descreve a relação matrimonial com a relação de Cristo com a igreja, que se torna referência da mesma. Então, a ordem para os maridos praticarem a sua vida matrimonial, relacional, ela vem do referencial que é Cristo e a igreja. Então, vós, maridos, amai vossa mulher. Ele coloca maridos no plural, falando aos homens, mas quando descreve a esposa é no singular. Vós, maridos, amai vossa mulher, não é vossas mulheres. Porque as cartas paulinas e as demais cartas irão inibir o conceito de poligamia. Então, a proposta da cultura cristã é a monogamia, o casamento com uma só mulher. E aqui já fica implícito: amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar
a sua própria mulher. Os maridos, amar a sua. Não é as suas, é a sua própria mulher. E o texto continua e diz como o seu próprio corpo. Então, a maneira de amar é como quem ama o seu próprio corpo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui fica claro que Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, santificou a igreja, apresentou a si mesmo a igreja e ele a alimenta e a sustenta. Veja, e não a aborrece. Ele a alimenta e sustenta e não a aborrece. Então, essas são as características de Cristo em relação à igreja. E o versículo 30 diz, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, que serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, vamos à nossa lição, e ele vai citar aqui 1 Pedro 2:9, que é o texto áureo da nossa lição. E o texto áureo nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí ele diz agora o propósito de todo esse investimento, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Quando o apóstolo nos diz isso aqui, ele está tomando por referência um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 19, quando Deus tira o seu povo e faz dele a sua assembleia, a sua congregação, o seu ajuntamento, a sua eclesia no grego. E o texto sagrado é esse. Então, no Antigo Testamento, a Assembleia do Senhor é Israel. A partir do Novo Testamento é a Igreja. São todas as nações, todos os povos transformados em uma nova criação. Essa é a diferença da Igreja da Antiga Aliança e a Igreja da Nova Aliança. Embora só o texto grego chame de eclesia no Antigo Testamento. Mas todos entendem que a palavra kahal, que é a palavra que será substituída por eclesia, e assim como no Antigo Testamento essa mesma palavra se aplica ao povo de Deus, aos povos vizinhos, a um grupo de líderes, ela também acontece da mesma forma no Novo Testamento. A palavra eclesia, que é traduzida por igreja para o povo de Deus, a mesma é traduzida para a congregação de Israel em Atos 7, e é também aplicada aos povos reunidos para fazer um julgamento, uma turba, uma multidão raivada, como em Atos 19. Então, aqui no Êxodo, capítulo 19, Deus diz assim, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, veja que o conceito de aliança está aqui. E a igreja é o povo da nova aliança. Essa aqui é a antiga aliança. Se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o apóstolo Pedro, ele toma desta expressão e aplica sobre a igreja. Vós sois a geração eleita, a raça eleita. Então Deus só conta com uma raça, a eleita, né? Então a raça eleita, que é a igreja. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido.
Veja que Deus seleciona a nação de Israel, escolhe a tribo de Levi dentre eles, para que ministre o serviço sacerdotal, e escolhe a tribo de Judá para que oficialize o serviço monárquico, a realeza, o rei. Então, essa nação, ela vem cumprindo um ofício de nação sacerdotal. No entanto, no Novo Testamento ela ganhará um significado mais distinto, mais avançado, que vamos discutir isso mais à frente no capítulo da lição. Mas é interessante que o texto de Efésios, capítulo 5, diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ao se entregar por ela, ele a elege como a sua esposa legítima, a geração eleita. E diz, se entregou à igreja e se entregou por ela. Se entregar aqui é se sacrificar. É um amor sacrificial. Então, um sacerdócio, é o sacerdote que oficializava o sacrifício para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A nação santa que foi purificada, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, o povo que ele adquiriu para si. Então, lhe pertence, é uma posse dele, então ele apresenta para si esse povo escolhido. Então é isso que Paulo está nos dizendo aqui, que está em conformidade com esse texto também. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas, ao mesmo tempo, ele anuncia que há uma responsabilidade para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, privilégios e responsabilidades estão implícitos nesse texto. A verdade prática nos diz, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Veja que esse aspecto de gloriosa não é porque ela é, mas ela se tornou, e se tornou por conta daquele que é o Senhor da glória nela, que é Cristo. E o texto diz aqui, olha, em Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então ele investiu nela, porque ele a santificou, ele a purificou, ele a lavou, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Então, é isso aqui. A nossa introdução, ela nos fala que a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. A nossa seleção aqui, ela é curta do número de imagens, mas tem muito mais. Essas imagens são dadas em figuras de linguagens. Cada uma dessas imagens, revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Então, cada uma dessas imagens anuncia um aspecto importante da sua missão, sua relação, sua funcionalidade ou sua função. As imagens ou figuras que retratam o relacionamento, como se dá o relacionamento, a comunicação da igreja com o seu Senhor, que descreve a função, ou seja, a igreja com as suas responsabilidades, por isso que diz para que anuncieis, e mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus, ela é o locus, o local onde Deus habita, né? O ambiente. Nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus.
Então, aí estão os três aspectos dos três objetivos que estão conectados aos três capítulos. Primeiro, imagens que descrevem um relacionamento. A primeira imagem aqui é a imagem da noiva, noiva de Cristo. Esse aspecto é importante porque, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Mas por quê? Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Mas existe uma distinção entre a noiva e a igreja, né? E entre a noiva e a esposa, né? O noivado é um momento, a casada é outro, né? O grau de intimidade se altera. Quando se fala de noivado, fala de um momento de espera, de preparação, porém de aliançamento, é um momento de pacto, já está pactuado, aliançado e esperando um dia determinado para entrar numa intimidade maior, num relacionamento mais íntimo. Existe um limite no noivado, a intimidade. Esse é o padrão da cultura antiga, é o padrão bíblico e sempre foi o padrão tradicional da sociedade. Hoje estão mudando os padrões, mas aqui estamos falando dentro do padrão clássico, tradicional, conservador, que o noivado é aquela fase preparatória onde se entra em aliança e vai se construir os elementos necessários para o casamento, para se construir, então, a intimidade e aí gerar a família. Então, a noiva, essa é uma figura muito importante na história da igreja. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como a virgem pura. A noiva se espera que ela seja virgem. É tradição comum em várias partes do mundo que a noiva seja virgem. Não significa que é no mundo todo, em várias partes, né? É o modelo tradicional e exigido por lei de Deus, o casamento deveria ser com uma virgem. Um sacerdote não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem. Ele não poderia oficializar. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz que teme que, assim como a serpente enganou Eva, os cristãos de Corinto sejam enganados e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque ele quer apresentá-los como a virgem pura ao seu noivo. Paulo está cuidando da igreja como o paraninfo. Você já foi para uma festa de formatura e viu o paraninfo falar? Ou de casamento paraninfo, né? O paraninfo, a palavra pará e ninfê, é o condutor da noiva, que será a esposa, ninfe, paraninfo, e pará em direção a. Então ele conduzia a noiva dando os últimos conselhos até o altar para o casamento, era o paraninfo. Então é aquela pessoa que dá aqueles conselhos na hora da formatura. Então a palavra virgem em grego é essa palavra partenos. E partenos em grego, que é essa palavra aqui, partenos, ela mostra a ideia de virgem e ela é pura porque ela é virgem. A ideia de pureza aqui é intocada, ou seja, não quebrou o ímen. Ou seja, ela está no estado puro ainda, não foi tocada por ninguém, é uma fonte selada. Nós temos essa palavra partenos em Mateus 1:23, quando a Bíblia nos diz assim, 1:23 de Mateus, veja comigo, nas páginas do Novo Testamento. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A palavra virgem aqui é partenos, virgem e virgem pura. Pura porque não tocada, então ela é virgem. Essa é a palavra que indica uma relação de compromisso e pureza.
Então, essa é a figura da virgem, relação de compromisso e pureza. Você tem a Palas Atenas na mitologia grega, Palas Atenas, né, que era a mais bela de todas, que se tornou a deusa do panteão do Paternon. Então você tem essa palavra Partenos Paternon, que está lá na Grécia, quem visita o Paternon, que era o santuário de Palas Atenas, porque era uma deusa virgem, então já de Paternon. A esposa de Cristo, né? Então vamos ver aqui o conceito de esposa. A palavra esposa no grego é ginaika. E essa palavra aqui abaixo, essa terceira palavra, ginaika, tá certo? E a ideia de esposa é importante porque a ginaika, a esposa, ela faz parte de um relacionamento, agora a relação é de amor, é de intimidade. Se na Virgem a relação é de compromisso e pureza, essa daqui é de intimidade, é de algo mais profundo. Então, a palavra esposa que está em Efésios 5, 25 é ginaika. É a mesma palavra que está em Apocalipse 21 e 9, que eu te convido a ler comigo. Quando ele fala da Nova Jerusalém que desceu, e ele diz assim, 21 e 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O que nós temos aqui nesse versículo 21 e 9? Tanto a palavra noiva quanto esposa. E o que é a palavra noiva? Porque nós falamos de virgem, que é partenos, mas a palavra noiva é ninfém. Ninfém, em grego, é noiva. Você pode ver essa palavra, que aqui no grego está ninfém e ginaika ao mesmo tempo. Apocalipse 21 e 9 tem as duas palavras. Noiva, ninfém, que é a palavra ninfe, paraninfo, que eu falei, né? Paraninfo, né? Ninfém, que é a palavra noiva, e a palavra esposa, que é ginaika. E aqui em Apocalipse 21 e 9 aparecem as duas, a esposa e a noiva. Tá certo? E essa noiva precisava ser partenos, ou seja, virgem, que significa pura, intocada, não tocada por homem algum. Então a ninfém, que aparece no livro de João, também Evangelho de João, capítulo 3. Peço desculpas pela garganta. João capítulo 3, versículo 29, que diz: O que tem a noiva é o noivo, o que tem a ninfém é o noivo, o ninfês, tá certo? É ele, né, que tem a noiva. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpre em mim. Então ele fala dessa palavra noiva aqui, que nós temos as duas palavras noiva e esposa em Apocalipse 21 e 9. Então, a esposa de Cristo, veja essa figura embaixo do casamento, né? A noiva, no dia, se casa, se torna esposa, entra na relação de intimidade, uma relação mais profunda. Então, Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Quando Paulo escreve aqui a carta aos Efésios, capítulo 5, ele fala que Cristo se entregou pela igreja para amá-la como a si mesmo. Olha, aí ele diz assim, versículo 31, Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
Essa expressão aqui, deixar pai e mãe se unir à mulher e se tornar os dois uma só carne, fala do ato da intimidade, o momento mais profundo e mais sublime da relação conjugal, a intimidade sexual, chamada de coito. Então, esse é o momento mais sublime, mais íntimo no casal, porque os dois se tornam a só carne. O apóstolo Paulo pegou esse texto na carta aos Coríntios, capítulo 6, e diz: aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, falando da relação sexual. E Paulo lá está combatendo as impurezas sexuais. Então, ele acabou de falar que é o momento, a pessoa se casa, faz uma aliança e representa através do anel, atrás das relações sociais, dos contratos, de estar debaixo do mesmo teto, de estar dentro do mesmo quarto, mas só no momento da intimidade, que a consumação de toda essa relação de fato se torna uma só carne. Os dois corpos se tornam um. Então, esse é o momento mais sublime da intimidade do casal. E isso, Paulo diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, a igreja e Cristo se tornam um só corpo. Ela é representada nesse ato mais íntimo e mais profundo, no sentido mais puro e sublime que se possa pensar da relação pura e dentro daquilo que Deus projetou, criou para ser feito. Então, isso aponta para a relação mais íntima e mais profunda. E nessa relação íntima e profunda, onde se dá o momento do êxtase da satisfação. Então, a relação entre Cristo e igreja é para que haja satisfação, para que haja alegria do Espírito, gozo do Espírito. Essa é a proposta. Por isso que ele caminha e para com esse versículo e diz: digo isto, é o grande mistério entre Cristo e a igreja. É porque a igreja e Cristo, aliançada no Espírito, é um só corpo. A igreja não é uma figura do corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo na terra. Lembre-se disso, não é uma figura do corpo, ela é o corpo de Cristo na terra. Rebanho de Deus. Rebanho, ovelha e pastor, né? É assim que é feito o rebanho de ovelhas e pastores. Você vê essa figura aqui ao lado. E essa é uma relação de liderança. Essa é uma relação onde um conduz e outro é conduzido. Um guia e outro é guiado. É uma relação de pastoreio. Um vigia e outro é vigiado. Um cuida e outro é cuidado. Então, essa é a relação de liderança. A relação de ovelha e pastor. E essa relação ela está implícita também nas figuras de linguagem da igreja. Essa é uma figura, uma metáfora belíssima para a igreja. O rebanho, onde envolve as ovelhas e o pastor. Quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, dizendo, em Atos 20, versículo 28, você pode acompanhar comigo. Eu estarei lendo agora esse versículo 20 e 28, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, colocou na posição de líderes, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo Pedro se apresenta como presbítero e pastor e dá um alerta para os líderes das igrejas, porque essa relação de rebanho de Deus deve ser feita nessas perspectivas aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do
rebanho. Então, essa é a orientação de Pedro nesse processo de liderança, nesse processo de cuidado, não pensar que o rebanho lhe pertence, nem abusar do rebanho, nem tratar com desprezo o rebanho, porque ele pertence a Deus. Então, tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor, todo líder que cuida do rebanho de Deus. É isso que devemos estar atentos. Imagens que descrevem função. Eita, responsabilidade. Aqui é essa a ideia. Função, responsabilidade. Títulos de responsabilidades, né? Embora aqui esteja assim, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. As imagens que descrevem função. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, conforme Êxodo 19, 5 e 6, que eu já li, Isaías 43 e 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Da mesma forma, só que agora esse povo é mais amplo, esse povo agora é universal, é do mundo todo. A nova eclésia, ela é do mundo todo, a nova assembleia, a nova comunidade. E ela está centrada exclusivamente na pessoa de Cristo, né? Então, ele nos mostra aqui essa descrição chamando de geração eleita, ou seja, a raça. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Ou seja, por que é uma geração, uma raça eleita? Porque nasceu de novo. É uma nova criação, é um novo homem. João 3 fala do novo nascimento. Jesus fala para Nicodemos. E Efésios capítulo 2 fala do novo homem, a nova criação que o Senhor fez. Assim que alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então, essa geração é tudo novo. É uma nova aliança, um novo pacto, vestes novas, novo nome, nova pessoa, nova criatura. Porque em Cristo tudo se faz novo. É uma nova dimensão. Então, essa responsabilidade a igreja tem de representar a nova criação na terra, o novo mundo na terra, o novo homem na terra. O primeiro homem, Deus soprou em suas narinas para que tivesse o fôlego de vida. Quando ele ressuscita, ele sopra sobre os apóstolos a sua vida. E diz, receba o Espírito, para que Cristo estivesse neles. Então, Cristo está na igreja, é a nova criação. Sacerdócio real. O sacerdócio real da igreja, ele advém de Cristo. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e Cristo é um sacerdote real, porque ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, não de Arão. Da linhagem de Arão não havia reis, príncipes, governantes, não, só o serviço sagrado. Melquisedeque, ele era rei, sentava no trono de Jerusalém, a antiga Salém, e era sacerdote ao mesmo tempo. E Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio real. Ele oficializa no santuário, mas se assenta no trono. E a carta aos Hebreus nos mostra isso já no capítulo 1. Você pode ler comigo na carta aos Hebreus. Diz assim, olha. Versículo 3. Ele, Cristo, né, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, como foi que ele fez? No sacrifício. O pecado é purificado com os sacrifícios. Depois de ter feito a purificação dos pecados, serviço sacerdotal, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Serviço real.
Os sacerdotes do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão não se assentavam nunca, porque eles não tinham esse direito. Estavam sempre ministrando como sacerdotes. No entanto, aqui nós vemos que Jesus assentou-se à direita de Deus. Então ele cumpre a função de sacerdote rei, porque ele é o Filho de Deus, aquele que está assentado no trono. O capítulo 12 da carta aos Hebreus diz assim, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, o sacerdote e o sacrifício, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, ele cumpriu o serviço de sacerdote, mas também o serviço de rei. Então, é um sacerdócio real. O nosso sacerdócio vem de Cristo, porque o sacerdócio dele veio de Melquisedeque. Logo, é um sacerdócio real. O livro do Apocalipse diz que ele constituiu um povo, olha, capítulo 1, versículo 5. Livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5, já começa fazendo essa afirmação. Versículo 6, eu vou ler o 5 e o 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Constituiu reino e sacerdotes. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós temos esta afirmação. Olha aqui, ó, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, esse é o sacerdócio real. A igreja, ela já serve a Cristo, seu rei, e já intercede no mundo, cumprindo a sua função sacerdotal. Tema esse defendido na Reforma Protestante, o sacerdócio universal, que todo cristão no mundo todo ele pode orar em qualquer lugar por qualquer pessoa. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, né? O sacerdócio real. E Deus escolheu uma família de Arão para oficializar como sacerdotes, da mesma ele fez na nova aliança. Só que na nova aliança, o sacerdócio é o de Cristo, o sacerdócio que vem de Melquisedeque. Ali, essa função era reservada apenas a uma tribo de Levi. Na nova aliança, todo cristão é um sacerdote de Deus, ou cumpre o serviço sacerdotal. Aqui não é a ideia de ser pastor, ser líder, não. É a ideia de cumprir o ofício sacerdotal, oferecer sacrifício, o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, então, esse ministério da oração e da intercessão, como diz o Salmo 141:2. Nação santa. Nação santa quer dizer nação exclusiva que pertence a Deus. Ambos os termos vêm adjetivados, tem um adjetivo, santo ou adquirido. Né? Assim como tem real e como tem eleita. Sempre vem um adjetivo após o substantivo. Então, a nação santa significa a nação exclusiva de Deus. Deus diz isso no livro de Levítico. Quero que você acompanhe comigo Levítico. E ele separou o seu povo. Às vezes o pessoal confunde o termo santidade como, olha, ser santo é separar-se do pecado, separar-se do fumo, da bebida, do palavrão, da prostituição. Isso está implícito em santidade, mas não é santidade. Por que não é? Por quê? Alguém pode não beber, não fumar, não chamar palavrão, não trair sua esposa, o seu cônjuge, ser infiel, não viver de adultérios e ser um ateu. Pode ver, esse tipo de abstinência por uma razão moral não significa santidade. Santidade significa
pertencer exclusivamente àquele que é santo. Ou seja, ser exclusivo dele, não pertencer a mais ninguém, a não ser somente a ele. Veja, em Levítico capítulo 20, diz assim, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quer dizer, vocês são santos, eu separei dos outros povos para serdes meus. Ou seja, o conceito de santidade é ser posse do Deus que é santo. Então, esse povo precisa ser separado em todos os aspectos, porque ele tem um dono que é santo, então o seu padrão é de santidade. Esse mesmo texto Pedro utilizou na sua carta, no capítulo 2, versículo 15 da primeira carta. Ele diz a mesma expressão. Veja, sede santo, porque eu sou santo. Então, ele usa um texto pegando lá de Levítico e ele usa esse texto. Aliás, é capítulo 1, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, a nação santa e povo adquirido, quer dizer, povo comprado. Deus resgatou a nação de Israel e ele resgata a igreja, todas as pessoas do mundo todo, através do sacrifício de Jesus. Então se torna um povo que foi adquirido. Ninguém pode dizer, eu me comprei, eu me doei a Cristo. Né? Nós temos aquela ideia de se entregar para Cristo, mas foi Cristo que nos adquiriu. E o texto sagrado da carta aos Coríntios vai dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós. Veja só. Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, sejam santos, né? Vivem em santidade, porque vocês não pertencem a vocês. Vocês pertencem ao santo, tem que viver em santidade. Corpo de Cristo. Essas são as funções da igreja: ser uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Como corpo de Cristo, a igreja precisa desenvolver essa função, que traduz um organismo vivo, harmonia e unidade. Eu volto a repetir, entre todas as metáforas que traduzem a ideia de igreja, nenhuma é mais perfeita do que a palavra corpo. Por quê? Se você pensar na construção de um prédio, você vai usar pedras que vêm a partes. Elas são independentes e vão se juntando uma em cima da outra para construir o edifício, o prédio, a casa. Se você pensar em um rebanho, são ovelhas independentes, juntadas por um pastor. Se você pensar na igreja como um exército, são soldados unidos numa mesma fileira. Mas se você pensar um corpo, não tem como separar uma coisa da outra. Na hora que eu separar o meu dedo daqui, ele morre. Ele não mais pertence ao corpo. Então o corpo ele se mantém ligado por juntas, medulas, carnes, ossos, pele. Tudo está no corpo e é um só. E todos os membros funcionam formando o corpo, articulando-se e passando informação para todos os lados. Um sangue só circula em todo o corpo. Uma só coluna vertebral sustenta todo o corpo. Um só coração dá vida a todo o corpo. E através dele ele distribui, é a base, é a central, né? Todo o sangue vai sendo bombeado e circula pelo corpo. Então o corpo é de fato a metáfora
perfeita para a igreja. Se podemos pensar numa metáfora perfeita para o conceito de igreja, se pensar em família, é um homem e uma mulher, são os filhos, são independentes. Eles se unem, mas se separam. Mas o corpo não se separa. Na hora que o membro se separa do corpo, ele morre. Então, o corpo traduz harmonia e unidade. Essa é a ideia central desta metáfora. É uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento, a ideia do corpo, né? Então, um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, versículo 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Não tem um membro do corpo desnecessário. Todos são necessários. Todos fazem parte do bom funcionamento do corpo. Imagens que descrevem a habitação: santuário de Deus, casa de Deus e o privilégio de ser igreja. Então, nós temos duas metáforas aqui, a do santuário e a da casa. Essa ideia aqui é muito importante porque se é uma nação santa, então é o Deus Santo que escolheu. Se é um santuário, é morada do Deus Santo e o santuário tem que ser santo. A palavra santuário já vem do latim santo e ário. Área é santa. Veja só, é a habitação santa, o ambiente santo para que Deus habite. Santuário de Deus, muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, o aspecto físico, o objetivo, literal, concreto, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Nós temos o costume, essa é minha igreja, apontando para o prédio. Eu me congrego nesta igreja, aí pensando na estrutura física, né? E qual a sua igreja mesmo? Qual a sua denominação? Mas nem essa ideia de denominação, nem essa ideia arquitetônica do lugar físico, mas sim a igreja como sendo o templo do Espírito Santo. Então, nós vemos que, como santuário de Deus, a igreja, ela é retratada e ela se torna a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse em João: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E depois disse: eu enviarei o Consolador para não deixar vocês abandonados. E aqui nós vemos em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que os coríntios estavam se dividindo. Há um divisionismo na igreja de Corinto. E Paulo reprova porque dividir a igreja é comprometer a unidade do corpo. O corpo é um só. Ele é um santuário, é o templo de Deus. Logo, quem divide a igreja está destruindo o templo de Deus. Então, Paulo diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o templo de Deus sois vós, a igreja, vós, no plural. É o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 19, lendo mais uma vez o mesmo texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Como é a casa do próprio Jesus? Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ele nos diz, olha como é lindo esse texto. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, aqui nós temos que essa imagem de habitação é porque é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ambiente é sagrado. Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em profanar o santuário de Deus. E como é que se profana? Causando divisionismo, separação, grupos e tomando decisões
independentes, formando sob outras lideranças que não foram constituídas. Eu sou de Apolo, sou de Cefo, sou de Paulo. E Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Porque em Efésios 5, Jesus disse que ele alimenta e a supre. Então, o marido deve fazer isso com a esposa, porque Cristo faz isso com a igreja. Então, é Cristo que alimenta a igreja por meio dos seus servos. Então, ninguém pode tomar a glória que eu dei esse pão, eu fiz isso. Ele estaria usurpando a glória de Cristo. Casa de Deus. A ideia de casa, ela aparece na Bíblia como algo que identifica o padrão familiar, família, a casa, a família, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e tua casa, ou seja, tu e tua família. Outras traduções colocam assim. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus em 1 Timóteo 3:15. Então, ela é descrita como a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social, lugar de construir laços e fraternizar as pessoas. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade, infelizmente. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Então, uma igreja que os valores da ética da família não são preservados, essa igreja ela enfraquece. Então, o privilégio de ser igreja. O autor da lição descreve 3 aspectos pelos quais a igreja desfruta desse privilégio de ser igreja. E que o cristão desfruta na igreja, sendo igreja, com a igreja. Então, ser igreja, na igreja, com a igreja ou para a igreja, né? Privilégio de ser igreja. Primeiro, é uma instituição divina feita de salvos, um rebanho. Segundo, ela cumpre a função sacerdotal diante de Deus e do mundo. E terceiro, é uma instituição em que Deus habita e vive. Logo, é um corpo vivo. Está além das estruturas arquitetônicas, está além das instituições religiosas, está além do ajuntamento social, vai muito mais além. Então, é uma instituição em que Deus habita e vive. Então, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, ele coloca aqui que a igreja é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da igreja. E como é? Eu me sinto igreja como membro. Eu não posso dizer a igreja, mas me sinto que o cristão individual ele representa a igreja, assim como um atleta representa todo um país quando vai para outro país lutar. Então ele representa todo um país. Assim também um cristão independente ele pode representar a igreja, certo? Conclusão. Nesta lição aprendemos através das imagens bíblicas o que é a igreja, né? O que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, entendendo que a igreja é santa, que é um povo, que é família, que é corpo, né? E é o corpo de Cristo, não é só corpo, é o corpo de Cristo. Dessa forma, ela pode melhor cooperar
ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Espero que você tire proveito dessa lição, possa ampliar esse conteúdo, os conceitos e poder repassar para outros com muita alegria. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.